Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a este vídeo e a este canal. Eu peço a você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, curta, comenta, compartilhe, que é de grande valia. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o texto de Mateus 16:18, aonde é um texto que os católicos utilizam para sustentar o seu pensamento em que Pedro foi o primeiro papa da igreja. E aí eu te pergunto, Pedro foi o primeiro papa da igreja? Jesus instituiu Pedro como o primeiro papa? E, na verdade, se nós formos olhar o texto no grego, a língua original, nós vamos ver que é totalmente ao inverso. Não há fundamento nenhum nas Sagradas Escrituras que mostram papa. Não há fundamento nenhum. A Bíblia não diz nada sobre questão de papa, de Pedro sendo o primeiro papa. E eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo de número 18, aonde Jesus dizendo para Pedro: "E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Eu quero chamar a sua atenção aqui para três palavras, duas gregas e uma palavra em português. As palavras gregas primeiro é Petros, Petra e esta. Como assim? Quando Jesus ele diz, tu és Pedro, a palavra Pedro no grego é Petros. Então, se nós formos pegar a palavra Petros no grego, ela significa fragmento de pedra ou pedregulho. Já cai por terra o entendimento de Pedro ser o edificador da igreja. Já cai por terra isso. A segunda palavra grega é Petra. A palavra Petra significa grande rocha, ou base sólida. Jesus utiliza essa expressão grega. Quando Jesus fala, tu és Pedro, ele está falando, tu és Petros, pequeno fragmento de pedra. Mas Jesus depois ele fala sobre esta pedra. Quando Jesus fala sobre esta pedra, ele já muda de Petros para Petra. E Petra significa rocha, grande rocha, base sólida. Por isso que eu quis chamar a sua atenção para essas três palavras. As duas gregas, que é Petros, a segunda que é Petra, e a terceira que é em português, que é esta. Há uma grande diferença na interpretação dentro do português das palavras esta e esta. Por quê? Quando se fala esta, eu estou referindo a quem está falando. Ou seja, quando eu falo este aqui, eu estou falando comigo. Quando eu falo essa caneta, eu estou falando com aquilo que está na frente. É como se eu falasse, esta caneta é minha, eu estou falando comigo. A outra exemplo é, essa caneta é sua, então eu estou falando perto de quem ouve. Essa é uma grande diferença. Então Jesus falou assim, tu és Petros, pequeno fragmento, mas sobre esta pedra, ou seja, ele mesmo, grande rocha, eu edificarei a minha igreja. Cai por terra a ideia de Jesus ter colocado Pedro como primeiro papa. E aí muitos católicos vão trazer a ideia, mas Jesus pediu para Pedro apacentar as suas ovelhas. Se você for olhar em um conceito mais abrangente, você que é pai, você que é mãe, você é pastor. Sim, dentro da sua casa você pastoreia os teus filhos, você ensina. Isso é ser um pastor, é apacentar, é guiá-los. Então você está guiando os seus filhos. Você está guiando aqueles que Deus lhe confiou. Então cai por terra esse argumento também. Uma certa moça católica colocou em um comentário de uma live que eu estava da seguinte maneira: eu edifico a minha casa limpando, cuidando, zelando. Jesus poderia escolher qualquer um para ser papa, assim como ele escolheu Pedro. Veja a ideia totalmente errônea e de forma infeliz fez esse comentário.
como se fosse uma pessoa totalmente analfabeta bíblica, porque não entende, não compreende. São pessoas que estão com suas mentes cauterizadas. Basta entender as verdades bíblicas. Nós vemos isso, Pedro falando a respeito que Jesus é a grande rocha. Sim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 8. Chegando-vos para ele a pedra, Petra, viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa para Deus. Nós vemos Paulo em 1 Coríntios 10, 4 dizendo: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Paulo também, aos Efésios capítulo 2, versículo 20, também vai dizer que Jesus é a pedra, é Petra. Então cai por terra essa ideia. Nós não podemos nos basear nisso daí. Muitas pessoas, os católicos, se baseiam na tradição. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 7 para os fariseus que eles invalidavam a palavra de Deus por seguirem a tradição. Mas, pastor, Paulo falou que era para ele seguir a tradição, mas a tradição apostólica, as verdades corretas e concretas sobre Cristo ensinadas. Essas verdades que eram para ser seguidas. Não há supremacia de Pedro no Novo Testamento. No concílio dos apóstolos em Atos 15, quem lidera é Tiago e não Pedro. E Pedro não era o primeiro papa da igreja? Como que o primeiro concílio é liderado por Tiago e não pelo primeiro papa? Cai por terra essa ideia. Paulo, ele confronta Pedro publicamente em Gálatas capítulo 2, versículo 11 ao 14, mostrando que Pedro não tinha autoridade superior nenhuma. Paulo repreende. Em Mateus 18, 18, Jesus dá aos demais discípulos a mesma chave que deu a Pedro. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Pedro não se considerava papa, irmãos. Não há essa ideia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Pedro chama de ancião e não assume nenhum título de supremacia. Olha só, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Não há essa ideia de Pedro ser o primeiro papa. Há grandes problemas na história do papado. Invenção progressiva é o primeiro. O conceito de papa como supremo surgiu no século pós os apóstolos, especialmente com Leão I, e foi consolidado em Gregório, lá no século de número 11. Há muitas contradições doutrinárias, infabilidade papal, não existe isso, não existe. Então, quando você ouvir um católico dizendo que há base bíblica para o papado, não existe. Não permita-se que essas inverdades adentrem a sua mente, invadam o seu ser. Isso não existe. Estou apenas expondo às Sagradas Escrituras o texto da maneira que ele é. Que Deus abençoe, espero que você tenha sido edificado e tenha absorvido mais conhecimento. Deus abençoe em Cristo Jesus e até a próxima.